Boa noite, estamos de volta para continuarmos aí a história que já está terminando, tá, gente? Mas essa e mais uma segunda-feira só e a gente chega ao fim dessa saga. Ano de 1998, como nós paramos na vez passada, agosto daquele ano, então estávamos nos apresentando o nosso serviço naquela cidade. E nós não conseguimos achar uma casa espírita. Andamos para um lado e para o outro na cidade e não achava uma casa espírita. Gente do céu, não tem casa espírita aqui. Será que eu tenho que fundar uma casa espírita aqui? Enfim, estava chegando na cidade, também não queria misturar as coisas, eu tinha que trabalhar. E fui trabalhando e perguntando às pessoas. Acho que mais ou menos um mês ou 2 meses depois eu encontrei uma casa espírita longe da cidade, mas ele estava meio longe, não me animou muito não, dava aí quase uns 15 quilômetros, acho, de distância, não me animou muito. E eu não estava desanimado, mas também não estava achando a casa, né? Quando de repente eu acabei, por mera coincidência, encontrei uma pessoa que falou: não, tem sim, vamos lá que eu vou te apresentar a dona da casa espírita. Tá, fomos lá, realmente é uma casa espírita pequena, simples, mas cheia de amor, cheia de alegria. E nós começamos então a desenvolver o nosso trabalho como ouvinte, né? Vendo as coisas que estavam acontecendo na casa, o que eles tinham de expectativas para o futuro da casa. E essa parte que eu também aproveitei, esse tempo eu também aproveitei para me estudar um pouco mais. E levou mais ou menos um ano, então ficou lá para agosto de 99, mais ou menos, julho, por aí. Eu comecei efetivamente a participar mais ativamente dos trabalhos da casa. Nós começamos a fazer o nosso trabalho mediúnico, né, participar do grupo do trabalho mediúnico. E aí nós fomos participando dos estudos também e começamos a ter ideias e a participar com ele das ideias deles. Uma das ideias que nós tínhamos lá, que surgiu, é que eles atendiam em torno de 100 crianças pela manhã aos sábados. E eles ganhavam a farinha para fazer o pão, levava para uma padaria, a padaria fazia o pão, aí pegava o pão, trazia para as crianças comer, enfim, era uma trabalheira danada. Aí eu falei: gente, mas não dá para a gente comprar uma máquina para fazer pão aqui? Aí a moça falou para mim assim: olha, tem a Casa do Pão, que é uma parte do centro espírita, que tem toda a ferramenta, né, todas as máquinas necessárias para fazer pão. Então era uma mini padaria. Eu falei: bom, beleza, né? Quanto custa essa mini padaria? Gente, se não era barato, não, o negócio. Eu falei: misericórdia, como é que faz para comprar esse negócio aqui? Dividindo em 5, até dava para ir bem. Aí nós fizemos uma conta em 5 e pela primeira vez eu botei o chapéuzinho de feltro na mão e fui pedir para a gente conseguir essas 3 pessoas para ajudar a gente. Aí, para ser sincero, eram 100 crianças na época, eu nunca gostei de pedir as coisas, sabe? Eu sempre muito orgulhoso, eu nunca gostei muito de pedir as coisas não. Mas eram 100 crianças, sem contar a mãe, né? E, enfim, quem vinha junto. Aí eu conversei com 3 empresários da cidade, expliquei a situação e aproveitei da minha posição, não vou negar aqui. E, enfim, conseguimos os outros 3 parceiros e construímos a Casa do Pão. Que belezinha! Eu acredito que esteja esteja lá até hoje essa Casa do Pão, porque depois que eu saí de lá eu voltei mais uma vez só, eu acho. Enfim, deve estar lá a Casa do Pão atendendo as crianças, porque da última vez que eu voltei eles cresceram, eles fizeram muito mais coisas. Estava bem maior, cozinha, tudo muito grande.
Mas enfim, construímos a Casa do Pão. Continuávamos trabalho mediúnico, aí junto resolvemos lá dar aula espírita. Aí me pediram pra gente virar professor. Nunca tinha sido professor. Mas vai fazer o quê? Esse negócio de ser espírita é um trem mais maluco. Tem sempre alguma coisa para se fazer, né? Vamos lá, nunca fui, mas já tinha estudado um pouquinho. Vamos lá, vamos participar, que é o mais interessante. Então estávamos dando aula também. Mas a necessidade, ela sempre existe, né? Ela sempre está ali preeminente e aquela casa espírita parecia que pedia essas criações. Resolvemos então criar uma enfermaria. Aí fomos atrás de comprar maca, fomos atrás de comprar isso, comprar aquilo. Conseguimos, através das ajudas de muita gente, montamos a nossa enfermaria, fomos atrás de um médico, conseguimos um médico, ele atendia a gente no sábado sim, no sábado não, sem cobrar nada. E estava lá a Casa do Pão, estava lá a sala de aula, estava lá a enfermaria. Mas a gente precisava mais. O centrinho que parecia um buraco sem fim, precisava de mais coisa. Aí eles resolveram, nem fomos nós que resolvemos, eles resolveram fazer um galpão enorme, onde seria um novo salão, e aproveitou, fez mais várias salinhas para que fizesse trabalho para as mães que iam levar os filhos lá no sábado. Então elas iam aprender a fazer trabalhos manuais, iam aprender a fazer uma série de coisas para ajudar, né, de alguma forma na renda familiar, né, no sentido de promover uma melhora de vida na família deles. Enfim, criamos mais essa situação, várias salinhas, né, de aulas aí. Mas não parava, gente. O negócio maluco. As crianças tinham dor, então tinha um médico, mas as crianças também tinham problema de dente. E lá me chamaram: Paulo, precisamos agora arrumar um consultório médico. E fomos nós atrás desse consultório médico. E consultório médico é cadeira, é isso, é aquilo, é não sei mais o que. Gente, é um monte de coisa que tem que conseguir. Não é que nós conseguimos? Tinha hora que eu falava: não vai conseguir, mas conseguimos. Tava lá o nosso consultóriozinho. Isso sim, eu estou contando rapidinho, mas isso é dentro dos 4 anos que eu fiquei lá, descontando que praticamente o primeiro ano não contou, isso tudo dentro de 3 anos. Conseguimos o nosso consultório dentário, precisava da dentista, conseguimos o dentista. E aí faltava o quê? Faltava o material para tratar, né? E o negócio é caro, não é barato não. E lá vou eu com meu chapéuzinho de novo, pegar meu chapéuzinho, pedir aos empresários da cidade para a gente comprar os remédios. Aí fizemos uma lista dos remédios que seriam necessários. Aquilo gerava um certo valor lá, não me lembro mais agora quanto era, mas não era um valor significativo. E nós dividimos isso aí entre uns 10 empresários mais ou menos. E chora daqui, chora dali, pede dali. Conseguimos montar esse consultório dentário com os seus medicamentos completo, anestesia, todas aquelas coisas que precisa lá, tudo funcionando, uma belezinha. Então foram 3 anos de bastante construção. Entre todas essas construções, nós criamos a primeira feira espírita daquela cidade, que ocorreu ali, né? nunca tinha ocorrido. E o interessante é que essa feira ela aconteceu da seguinte forma: eu tive um sonho um dia em que eu estava na praça onde foi feita a feira, e todo cheio assim de barraquinha, e uma fonte de luz saía do centro da praça. É claro que, né, isso mexeu comigo. No dia seguinte eu saí correndo e fui lá falar com a moça e falei com ela: olha, eu sonhei isso, a gente bem que podia fazer uma feira ali, o que você acha? Na hora, gente, na hora, ela falou: não, vamos fazer, vamos trabalhar em cima disso, vamos reunir o pessoal do centro, e foi aquela alegria.
E eu digo, para aqueles que possam, porventura, possam estar vendo esse vídeo, e que for espírita, eu digo que for espírita porque assim, a quantidade de livros que espírita tem é uma coisa de louco, né? Tem bastante livros para se vender, no caso, né? E dá para montar uma feira tranquilamente com a quantidade de livros. E nós montamos, eu acho que devia ter umas 10 barraquinhas de livros espalhadas pela praça. Gente, é super fantástico, é super legal. Primeiro, é uma festa, né? É uma festa, é uma alegria, a gente começa cedo, toma café, come bolo, faz isso, que todo mundo leva alguma coisa, né? E aí vem comer na parte da tarde, tem uma coisa, e brinca, e ri, e fala muito do assunto espírita. Enfim, é um dia, é um sábado, é um domingo, conforme for, que vale pela confraternização, vale por estar ali nesse meio que é religioso, né? Mas ao mesmo tempo é fraterno, é amigo, é meigo, assim, é família. Então, aqueles que porventura possam ser espírita, e se puderem, reúnam os centros da cidade de vocês, ou simplesmente pegam o centro de vocês e façam uma feira. Naquela época, quando nós fazíamos isso, a gente podia pegar o livro em consignação, não sei se hoje pode. Então, a gente comprava o livro, pegava o livro em consignação, abria aquele monte de livro, aquilo que fosse vendido, né, vendia lá para a editora, tirava uma partezinha que era para o centro, e essa partezinha a gente comprava as coisas para atender as crianças lá. E foi então um período super bacana. Uma outra coisa que aconteceu interessante lá foi que eu gostava muito, hoje eu não faço mais isso, mas naquela época eu contava historinhas, e histórias infantis, porque as crianças também iam no centro espírita para ouvir as palestras com os pais. Então sempre 15 minutinhos antes de começar efetivamente a palestra, eles me davam 15 minutinhos para me contar as minhas histórias infantis. E foi uma ideia bacana e uma ideia que me comoveu muito, porque primeiro que, sim, foi uma vontade minha fazer isso, e eu receber de uma criança o feedback. Ela um dia disse que gostava de estar ali para ouvir aquelas historinhas que eu contava para ela. E que se eu pudesse transcrever as historinhas para ela. Então, a partir daquela data, eu sempre transcrevia as historinhas e dava para ela o papelzinho escrito as historinhas. Então, essas foram algumas coisas marcantes nesse período que eu estive nessa cidade, e que foram efetivamente trabalho espírita dedicado, e nós conseguimos realmente fazer tudo isso com a equipe que tinha lá, um pessoal maravilhoso, e que a gente tem muita alegria de relembrar aqui neste momento. Mas as coisas acontecem, as coisas se transformam, e foi nessa cidade que começou, como eu disse no vídeo passado, a minha transformação. A Nossa Senhoria sempre disse para mim, falou, olha, você já visitou a Umbanda? Aí é aquela história, gente, mais uma vez eu volto a dizer assim, como lá atrás, o preconceito é um negócio complexo. A gente deveria trabalhar muito isso dentro da gente, essa questão de preconceito. E olha, uma pessoinha preconceituosa era eu. Eu falei, o quê? Eu mexer com macumba? Maca, eu vou mexer com isso? Gente, é um absurdo, né? O que eu falava na época, é vergonhoso, é triste, mas faz parte da minha história. Eu não estou aqui para colocar panos quentes em mim, nem dizer. Eu era preconceituoso, né? E, enfim, não estava muito satisfeito com aquela conversa dela, não, mas ela insistiu com o negócio. Ela falou assim, não, eu vou te levar num lugar que você vai gostar. Então tá bom, vamos lá no lugar que ela insistiu de me levar. Chegando lá, gente, era um quartinho, o moço tinha vela para tudo quanto é lugar, santo para tudo quanto é canto. Tinha uma bandeja de bolo lá, devia ter umas 100 velas na bandeja de bolo. Sente eu, espírita, que não era, espírita não gosta de vela, né? Que não tem esse negócio de vela, não tem imagem. Então, eu era dessa linha de espírita, que não gosta de vela, não gosta de imagem, e tinha só que estudar e só pensar. E era preconceituoso de Umbanda, né?
achava que Umbanda era o fim do mundo, fim da linha, e me deparo com isso. Aquilo foi um terror, né? Aquilo foi um negócio assim, imagina, gente de Deus, olha só de lembrar arrepia, porque foi muito interessante o negócio. Eu falei para ela assim, ó, com todo respeito, minha senhorinha, eu não vou mais, né? A senhora esquece esse negócio. Eu não quero mais me envolver com isso. Eu não gosto dessas coisas, não gosto de santo, não gosto de vela. Eu estou muito feliz sendo espírita. Então, por favor, se a senhora não fica chateada comigo, não fica magoada, mas eu não quero mais voltar a esse assunto. Mas pensa se a senhorinha desistiu de mim. Ela tinha porque tinha que me transformar em um bandista. Muito bem. A minha vida ali atrás, quando eu era ateu, ela foi transformada, como eu disse para vocês, por um livro chamado Nosso Lar. Um livro do Chico. Então, anos depois, isso foi lá em 93, né? Então lá em 99, por aí, 2000 eu acho, 2001, por aí. Surgiu um livro que ela trouxe para mim e falou assim, leia esse livro aqui que você vai gostar. Esse livro chama-se Tambores de Angola. Eu não lembro o nome do autor, era José Pinheiro, alguma coisa assim, não lembro agora. Se alguém lembrar e puder escrever aí para mim, eu vou ficar muito grato, depois eu falo com a galera aqui no próximo vídeo aí. Então, esse Tambores de Angola, ele conta justamente a união entre os umbandistas e os espíritas, em termos espirituais. Mais uma vez, alguma coisa transformou dentro de mim. Aquilo foi um, vamos dizer assim, um libertar do preconceito. Não que eu mudei de espírita para umbandista, eu simplesmente olhei a Umbanda de uma forma diferente. E começou então aí a minha transformação, porque a partir do momento em que eu compreendi que não era aquilo que eu tinha como visão, que existia algo de diferente, que bastava eu pesquisar, estudar e ir ver de perto, eu poderia talvez enxergar de forma diferente. E eu tenho muito disso, sabe, gente? Eu sou bastante crítico nas coisas, mas eu acho que todos nós devemos ir, antes de falar, sair falando, e eu falei bastante, né? Então estou falando isso hoje, né? Olhando hoje. Mas assim, mesmo lá atrás, mesmo com todo o meu preconceito, mesmo com todas as minhas resistências, eu sempre achava legal estudar aquela situação, aquela religião, e para defender a minha, mas também para poder fazer algum comentário que eu achasse necessário em relação a outra, você tem que conhecer. Então ali despertava o meu interesse. Primeiro, de não ter aquele bloqueio total, né? Houve um desbloqueio, vamos dizer assim. Houve um desbloqueio e eu então comecei a pensar naquela situação. E depois que isso aconteceu, teve um fato de uma senhora que encontrou comigo um dia no centro espírita. Não foi no centro espírita, foi acho que na praça da cidade lá. Eu não sei o que eu estava fazendo na praça, mas ela me parou lá e começou a conversar comigo sobre religião. E ela começou a falar mal da doutrina espírita. E eu perguntei para ela assim, qual é a sua religião? Ela falou, minha religião é tal. Eu falei, bom, então, se a religião da senhora é essa, a senhora poderia me falar sobre tal história, né, de tal personagem da sua religião? A senhora poderia me... mas esse eu não conheço, então. E esse personagem da sua religião, a senhora conhece? Não, mas esse eu conheço mais ou menos, então. E esse aqui? Enfim, eu dei lá uns 5, 6 personagens dentro da história religiosa, né, da religião dela, e ela não soube me responder nenhum. Eu falei, então, a gente precisa conhecer o nosso primeiro, para depois fazer qualquer observação depreciativa do outro. Mas quando eu falei isso para ela, na verdade eu estava falando para mim mesmo, porque eu fazia, de certa maneira, o que ela fez comigo. Então, naquele dia, quando aconteceu isso comigo, por isso que eu lembro, tem 20 anos isso me fez
refletir melhor sobre o livro Tambores de Angola e sobre a Umbanda, que na época eu chamava de macumba. Enfim, 2002 chegou. Fevereiro de 2002, o meu chefe me chamou e falou: olha, vou precisar de você em outro lugar. E eu então me despedi daquela cidade, onde eu tive uma vida muito ativa como espírita, onde aprendi muito, onde eu estudei bastante, onde eu me dediquei de corpo e alma como espírita. Eu era um espírita com muito coração, com muito amor, mas o meu serviço me pedia a minha presença em outro lugar. E dei adeus àquela cidade, me despedi dos amigos e vim para onde estou hoje. E chegando aqui encontrei vários centros espíritas. Aqui meu paraíso, né? Tem várias casas espíritas. Eu vou estar feliz aqui. E já fui logo procurando e vi uma, vi outra, e fui em todas, fui conhecer, né? Ver o que o pessoal falava. Mas eu tinha um problema. Eu era extremamente crítico, apesar de ser espírita. Extremamente exigente. E era muito duro, não só comigo, mas eu era duro com todo mundo. E achava que tinha que ser ali, as coisas bem certinhas, sabe? Aquele espírita que tinha que ser tudo certo, sendo um verdadeiro poço de erros. Mas enfim, não posso negar. Naquele ano de 2002 eu ainda não me enturmei muito, mas no ano de 2003 me enturmei. Dentre os 4 centros espíritas, escolhi um e comecei então um trabalho espírita ali. E nesse processo todo nós tivemos diversas situações em que fizeram com que a nossa vida mudasse. Conheci pessoas, conheci cidades e conheci outros terreiros de Umbanda, porque, como eu disse ali atrás, eu gosto de estudar, gosto de ver, gosto de compreender cada coisa. Mas essa história de como foi que você já sabe agora que hoje eu sou umbandista, como eu deixei de ser espírita para me tornar umbandista. O que aconteceu? O que ocorreu aí dentro para deixar uma coisa e outra? Como é que eu poderia ser tão volúvel, vamos dizer assim, a ponto de deixar uma coisa que eu dizia que amava tanto para pegar justamente a Umbanda, que eu tanto critiquei, né? Tanto achava, tanto preconceito sobre ela. O que aconteceu para transformar? Essa mudança, essa transformação também quebrou uma outra situação dentro de mim, que eu achava que quem era religioso num caminho não pode mudar para outro. Mas aí eu aprendi que na casa de meu pai há muitas moradas. Enfim, essa história a gente deixa para o próximo e derradeiro vídeo. Não esquecendo aí, como o pessoal disse, como eu falei na semana passada, deixe o seu like, compartilhe, aperte o sininho e também faça um comentário, né? Se não tiver bom, fala também. Se tiver bom, fala também. Aquilo que vocês puderem contribuir, eu fico muito feliz. A minha intenção é só mostrar para vocês aquilo que qualquer um pode fazer ou pode acontecer, desde que o coração esteja aberto, mesmo que a gente seja preconceituoso, enfim. De alguma forma Deus nos ajuda e nos transforma e nos leva para o caminho que Ele tem vontade, desde que a gente também se predisponha a isso. Legal? Espero poder vê-los na semana que vem. Paz!